Olá, eu sou o Carlos Honorato e neste nosso comentário nós vamos falar um pouquinho sobre a crise que se abateu no setor aéreo americano por conta das nevascas no fim do ano. Mas o interesse principal aqui é entender como uma empresa que é um exemplo de estratégia de bom negócio, a Southwest Airlines, teve um dos maiores prejuízos recentes por culpa de péssimas decisões estratégicas. Acompanhe o nosso vídeo que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Honorato e nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre negócios, né? Quem me conhece sabe que eu sou professor de economia, de estratégia, de negócios, então a gente não vai falar sobre cenários econômicos, sobre tendências, mas vamos falar um pouquinho também sobre empresas, estratégias e negócios. E essa semana eu vou comentar uma notícia triste, para mim triste, porque eu sou um admirador da empresa que eu vou falar mal. Né? Eu sou um admirador da Southwest Airlines. Para quem já assistiu a aula comigo, sabe que eu gosto desse modelo de low cost, low fare, de empresas de baixo custo, que se caracterizam basicamente por empresas, isso no setor aéreo principalmente, empresas que conseguem oferecer por um precinho baixinho oportunidades de voo, de passagens aéreas. Quem já teve a oportunidade de viajar por essas empresas, a Southwest Airlines ou a Ryanair na Europa, né, sabe que as experiências são um horror, né? Mas o importante para quem está viajando nessas companhias é o preço, né? Então o cara paga muito baratinho os voos, principalmente se ele compra com uma distância. É óbvio que se ele comprar o voo em cima da hora, ele vai ter problemas. Mas o modelo low cost, low fare acabou se tornando uma tendência global. Você teve mais, antes da crise da pandemia, mais de 100 empresas aéreas que adotavam esse modelo. É óbvio que não é um modelo fácil. Em algum momento aqui nós vamos conversar no canal só sobre esse modelo de empresa aérea low cost, low fare. Mas eu estou querendo trazer aqui o assunto da Southwest em relação ao fim do ano, o fim do ano de 2022, onde os Estados Unidos tiveram um problema seríssimo, vocês devem ter acompanhado aí, com a questão das nevascas, fechamento de aeroportos. Pois bem, a Southwest foi uma das empresas que mais prejudicou, e a palavra é prejudicou, os seus clientes nesse período. Quer dizer, todo mundo queria viajar no fim do ano. A gente sabe que em qualquer lugar do mundo, as férias de fim de ano, aí, as viagens de fim de ano são uma tendência. A gente já teve aqui no Brasil caos aéreo, problemas dessa forma. Mas essas viagens de fim de ano foram extremamente atrapalhadas nos Estados Unidos por conta das nevascas. Só que a Southwest teve uma característica de ser a empresa que mais demorou para retomar suas operações, né? Ela inclusive virou capa aí do New York Times. Se vocês observarem, né, essa notícia de sexta-feira agora diz que o custo dessa paralisação da Southwest Airlines vai custar cerca de 825 milhões de dólares para uma empresa que no primeiro semestre aí de 2022, no primeiro, os 3 quartos aí, né, que a gente chama os 3 primeiros trimestres de 2022, ela conseguiu uma receita de 719 milhões. Vale ressaltar, receita que eu digo lucro, né? O que vale ressaltar aí da Southwest Airlines é que ela é uma empresa absolutamente rentável num setor caótico. Eu costumo repetir uma brincadeira que eu conheci aí com o pessoal que vem do setor aéreo, que diz o seguinte: o melhor jeito de você ficar milionário é montando uma companhia aérea, sendo bilionário. Quer dizer, você é bilionário, monta uma companhia aérea, rapidamente você vai ficar milionário, você vai perder dinheiro muito rápido. E a Southwest, numa certa característica, ela tem uma exceção a esse modelo, porque ela conseguiu ter resultados positivos até durante o período dos ataques terroristas de setembro de 2001. Ela foi uma empresa que só teve problema realmente quando veio a crise de 2008, mas comparado com o United, American Airlines, Delta e outras grandes companhias aéreas americanas, ela não teve o mesmo fracasso, a mesma dificuldade. Ela conseguiu passar muito bem e vem conseguindo passar muito bem por conta da sua estratégia. Quer dizer, o grande segredo da Southwest Airlines é ter uma estratégia de venda de passagens baratas, low cost, low fare. O criador da Southwest Airlines, quer dizer, um dos fundadores, mas talvez o principal fundador é essa figura aqui, o Herbie Kelleher, que inclusive faleceu faz 4 anos, em 2019, em 3 de janeiro de 2019,
e é um figuraça que montou essa companhia aérea em 1968, se eu não me engano, que ela começou a operar para valer com esse nome, né? Ele é um advogado, né? Como eu disse, é um figuraça, né? Ele inaugurou a Southwest com essa visão de que deveria ser uma companhia de baixo custo, uma companhia que nos Estados Unidos começou a operar em aeroportos paralelos. Então ela foi fundada no Texas, e o principal vetor para ela conseguir competir com as outras grandes companhias aéreas foi instalar suas bases de operação em aeroportos secundários. Então ela começou suas operações em Dallas, num aeroporto secundário, ali, um aeroportozinho, uma antiga base aérea perto de Dallas, onde ela conseguiu furar o bloqueio das grandes companhias aéreas daquele momento, que eram basicamente a Pan American Airlines e a TWA, que inclusive é retratada naquele filme O Aviador, com o Leonardo DiCaprio, que conta a história da fundação da TWA, que eram dois grandes conglomerados gigantescos que praticamente dominavam a aviação até meados dos anos 60. E o Keller, ele conseguiu criar um conceito muito interessante do seguinte: precisamos vender passagens aéreas baratas, baixo custo. E uma das coisas mais interessantes que ele tem, né, isso é de um outro tempo, então coisas que eu vou falar aqui já nos dias de hoje talvez não daria muito certo, quer dizer, seriam politicamente incorretas, e politicamente incorretas mesmo, né? Porque se você pegar essa figura simpática e adorável, você não vai ver uma figura que enchia a cara, né? Tinha um prazer gigantesco de fumar feito um louco, e chegou até o extremo, em algum momento, de sugerir que as aeromoças viajassem, né, com vestidos aí, com mini saia, que era uma ousadia para a época, e criou um grande furor e também um grande incentivo ao marketing. Quer dizer, a companhia aérea do Herb Keller, com o tempo, começou a ser chamada de Love Airlines. Love porque até o símbolo das ações da Southwest Airlines se tornaram Love, L-U-V, o símbolo. Se você procurar na Bolsa de Nova York, você vai ver que esse é o símbolo da companhia aérea, né? E o que é interessante quando a gente olha isso, quer dizer, ele chegou aos absurdos de tentar, absurdos interessantes, de disputar numa queda de braço com os figuras aí de uma companhia aérea chamada Stevens Aviation. Ao invés de ele entrar na justiça e ir para o quebra-pau na justiça, ele falou assim: por que a gente não faz aqui uma queda de braço? Quem ganhar a queda de braço leva a causa jurídica, e aí cada um com seus problemas. Então era um figuraça realmente, né, de outros tempos, e tudo isso que eu estou falando está retratado nesse livro que eu estou mostrando aqui, né, o Nuts, né, que é um dos símbolos interessantes da Southwest. Quer dizer, uma das características da companhia low cost low fare é não fornecer alimentação, né? Então, qual foi a sacada que eles tiveram? Vamos dar amendoins, né? Vamos dar amendoins para o pessoal. E nuts, em inglês, além de significar, né, nozes ou amendoins, alguma coisa do seguinte, também significa malucos. Então caiu muito bem, quer dizer, para um cara que disputava, né, causas jurídicas, né, ações jurídicas na base do quebra de braço, ser chamado de louco não é de todo ruim, né? Então quem tiver interesse nessa história, procure aqui a história do Herb Keller, da fundação da Southwest, dos princípios de marketing que ele colocou para funcionar. E a minha pergunta do vídeo é justamente essa: o que uma figura louca como essa, né, politicamente incorreta, diferentona, né, que talvez nos dias de hoje não seria muito bem aceita por essa ousadia toda, mas o que ele acharia de uma empresa que ele sempre se orgulhou muito de ter uma eficiência operacional muito grande, porque esse é um dos princípios de uma companhia low cost: ela tem que ter uma eficiência operacional, tem que funcionar bem para custar barato, né? Passar pelo que passou aí no fim do ano nos Estados Unidos. E a explicação é muito simples. As denúncias que existem, denúncias e informações públicas, porque afinal a Southwest é uma empresa listada na Bolsa de Nova York e as pessoas têm informação sobre isso. Quer dizer, a Southwest distribuiu milhões de dólares em dividendos para os seus acionistas, né? Mesmo numa situação um tanto quanto precária, porque você estava vivendo um pós-Covid.
concordem que o setor aéreo caiu em coisa de 6 meses, quase 40% da atividade no mundo. Quer dizer, a atividade do setor aéreo caiu 40% no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, por conta de lockdown, por conta das disrupções que aconteceram aí com o Covid. Então, num momento como esse, uma companhia distribuir dividendos ao invés de investir no seu negócio, me parece uma coisa extremamente, eu diria, temerária, né? E a denúncia que se tem é que justamente a demora da Southwest em reagir, né, em conseguir colocar para funcionar os seus voos, porque o número de voos cancelados aqui pela Southwest, só para confirmar, foi na faixa de 16.700 voos que foram cancelados, e ela demorou quase uma semana para restabelecer minimamente isso. E a gente sabe que nos Estados Unidos a coisa funciona, né? Quer dizer, se você deixa o passageiro no aeroporto, você vai ter que pagar uma multa, você vai ter que pagar um hotel, às vezes você vai ter que pagar um carro alugado, sem contar toda a reorganização da frota que você tem que ter. Então, é um exemplo claríssimo de uma empresa que deixou de investir em sistemas. E essa é a apuração que está sendo feita, inclusive, vai até para o Congresso americano. Quer dizer, a empresa deixou de investir em sistema, deixou de investir na melhoria operacional, deixou de investir naquilo que é necessário para o negócio funcionar. Para quê? Para distribuir dividendos para os seus acionistas, né? Qualquer coisa similar com o que tem acontecido na Petrobras recentemente, né? Essas distribuições de dividendos excessivas, que são um questionamento, quer dizer, para quem é acionista, isso é maravilhoso, né? E para quem é bem acionista, tem muitas ações, isso é maravilhoso. Mas será que esses bilhões que foram distribuídos não seriam mais interessantes no investimento de energia limpa, de novas energias, ou talvez de um fundo estabilizador aí, para você evitar que o preço da gasolina oscile tanto quando a gente tem esses problemas de guerra, de Ucrânia, quando a gente tem esses problemas aí de aumento do preço do petróleo internacional? Quer dizer, será que não tem um uso mais inteligente do que usar esse dinheiro para distribuir dividendos para acionistas? E mais do que isso, né? Quer dizer, o instrumento de distribuição de dividendos que a Petrobras fez no final dos anos 2022, no final do ano 2022, foi para cobrir o rombo do governo. Quer dizer, acabou entrando naquela dinâmica do superávit primário. Porque quem que é o maior acionista da Petrobras? É o governo, né? Então é interessante que no mundo dos negócios as coisas mudam, as coisas acontecem, né? As empresas mudam, os negócios reaparecem, novos negócios surgem, novas tecnologias, mas os problemas são os mesmos. Quer dizer, uma empresa tomar uma decisão estratégica de deixar de investir na sua infraestrutura, no seu funcionamento, para distribuir dividendos irrestritamente e deixar o seu cliente, o seu consumidor na mão, é muito grave, né? A sorte da Southwest, por conta de toda essa mística que foi desenvolvida, né, principalmente pelo saudoso Herb Kelleher, criou nos Estados Unidos uma sensação muito positiva. Quer dizer, ela é uma marca muito forte, tem muitos admiradores, muitos influenciadores, muitos defensores da marca, porque gostam do modelo, quer dizer, é um modelo bem sucedido, né, e é simpático aos seus clientes. Então você vai ter um reforço da marca, é uma tentativa de fazer com que a companhia se restabeleça. Mas eu duvido que se o nosso colega, o saudoso Herb Kelleher, ainda fosse presidente da companhia, algo desse tipo aconteceria. É óbvio que o acionista quer ganhar dinheiro, que tem que distribuir, mas até que ponto você compromete uma eficiência operacional em nome de só distribuir lucros e resultados? Fica aí a reflexão para esse fim de semana, para quando você assistir esse vídeo. É um prazer estar com vocês, eu sou o Carlos Honorato e nos encontramos em breve. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por assistir o meu canal, me sigam nas redes sociais e aqui a gente tem indicações de outros vídeos para que vocês assistam e estejam bem informados. Um abraço a todos.